Primeira, 16, 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. O pastor Hermes falou sobre a liderança cristã no lar e me foi proposto falar sobre a liderança masculina na igreja. Esse é o tema geral e nós vamos falar sobre os homens e a sua responsabilidade na edificação do corpo de Cristo. Vamos ler juntos esse verso 13? Juntos, vamos lá? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Amém. Meus irmãos, há uma pergunta que precisamos fazer logo no início dessa palestra. O que significa ser homem na igreja? Nós sabemos, nós cremos que Deus estabeleceu papéis distintos para homens e mulheres e que confiou aos homens o exercício dos ofícios de governo da igreja. Mas qual é exatamente o nosso papel? Ou, propondo uma pergunta mais abrangente, que responsabilidade Deus confiou aos homens na edificação da sua igreja? Essa pergunta é necessária porque é possível, meus irmãos, nós termos igrejas, como é o caso da nossa, que afirmam corretamente a liderança masculina no plano doutrinário e, ao mesmo tempo, essas igrejas muitas vezes convivem com uma profunda, e eu diria às vezes até escandalosa, passividade masculina no plano prático. Nós podemos afirmar a doutrina bíblica da liderança masculina, sobretudo a liderança ordenada, mas ao mesmo tempo conviver tranquilamente, imperceptivelmente, com uma passividade masculina no plano prático. Os homens ocupam formalmente os ofícios, mas quando nós olhamos para a vida cotidiana da igreja, nós devemos ser sinceros em reconhecer que muitas vezes nós encontramos as mulheres demonstrando maior disposição para orar, para estudar, para ler, para servir, para participar e envolver-se com as necessidades da comunidade. Há um livro muito interessante sobre essa questão intitulado Homens, Mulheres e Autoridade. E no capítulo 10, o autor daquele ensaio, o livro é organizado por Brian Edwards, mas são vários ensaios escritos por distintos autores, e Jonathan Stephen chama a atenção para esse paradoxo ao observar que por baixo de uma estrutura visível de liderança masculina, grande parte da obra cotidiana de muitas igrejas evangélicas acaba sendo sustentada pelas mulheres. São elas que comparecem mais, oram mais, mantêm maior interesse pela obra missionária e demonstram maior preocupação com a vida espiritual da família e da igreja. E o problema, evidentemente, meus irmãos, não é que as mulheres estejam fazendo demais. Nós louvamos a Deus por mulheres piedosas, zelosas, instruídas e dispostas a servir. O problema é quando os homens fazem de menos. E isso nos obriga a ampliar a nossa compreensão de liderança masculina. Porque a liderança masculina, ela não começa quando um homem é eleito presbítero ou diácono. Não começa quando ele recebe um cargo, ou ele preside uma reunião, ou assume alguma função oficial. Porque há uma dimensão mais abrangente da liderança masculina que se manifesta na disposição de tomar a iniciativa, de assumir responsabilidades e empregar aquilo que Deus lhe deu para promover o bem daqueles que estão ao alcance da sua influência. Então, liderar é isso, é tomar a iniciativa. Independente de se você tem um ofício ordenado ou não, de assumir a responsabilidade maior, de empregar tudo aquilo que Deus lhe deu, com o objetivo de promover a edificação e o bem daqueles que estão ao alcance da sua influência.
Liderança, portanto, meus irmãos, não significa que todo homem possui autoridade sobre toda mulher. A Escritura não ensina isso. Deus estabeleceu esferas próprias para o exercício da autoridade. Mas liderança significa que existe algo profundamente coerente com a masculinidade criada por Deus quando o homem se propõe a tomar a frente diante da responsabilidade, em vez de permanecer passivamente, esperando que outros façam aquilo que ele poderia e deveria fazer. Isso porque, observado de diferentes maneiras ao longo da própria história humana, nós podemos ver que foram predominantemente homens que tomaram a dianteira no desbravamento de territórios. Eles tomaram a dianteira na construção de civilizações, na defesa de povos em tempos de guerra e em atividades que exigiam grande exposição ao risco. Isso é tipicamente masculino. E é tão claramente masculino que até pensadores não cristãos honestos reconhecem isso. É o caso da feminista Camille Paglia, que observou numa entrevista que ela deu numa TV brasileira: não vejo a testosterona como inimigo da humanidade, como tantas feministas veem. Acho que essa energia ativa e agressiva dos homens criou civilizações. Palavra de uma feminista ateia. Isso não diminui em nada a contribuição das mulheres, porque homens e mulheres foram criados por Deus para complementaridade, e nenhum deles cumpre plenamente sua vocação desprezando a contribuição do outro. Mas o ponto aqui para nós é que a disposição masculina de enfrentar riscos, avançar, proteger, tomar a iniciativa, não deve ser tratada simplesmente como uma construção arbitrária da cultura. Ela possui raízes profundas. Por isso, quando nós abrimos as Escrituras, nós encontramos uma linguagem que soa bastante estranha aos ouvidos dela. Ao concluir sua primeira carta aos Coríntios, como nós acabamos de ler aqui, Paulo escreve estas palavras. Observe a série de imperativos, que de certa maneira vai nortear a nossa palestra. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Observe uma das expressões que devem chamar a nossa atenção: portai-vos varonilmente. A palavra varonil, que já é arcaica, tem em algum dos nossos hinos, né? Fala do peito varonil, vem da palavra varão. E ela aponta exatamente para uma característica tipicamente masculina, embora Paulo esteja falando a homens e mulheres, mas o ponto aqui, que a expressão que traduz uma única palavra grega, portai-vos varonilmente, significa portem-se como homens, sejam varonis, sejam masculinos. E no Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas há uma tradução que a maioria dos irmãos já sabe, a Septuaginta, e que foi muito usada no tempo dos apóstolos, e cujo texto grego é muito interessante, porque no Antigo Testamento, na Septuaginta, há uma linguagem semelhante, repetidamente aparecendo em contextos nos quais homens são convocados à coragem, à força, à disposição para enfrentar a responsabilidade que Deus colocou diante deles. E examinar rapidamente essas ocorrências vai nos ajudar a entender o que é portar-se varonilmente e como isso nos fala sobre a essência do que é ser homem. É importante observar que Paulo dirige essas palavras à igreja de Corinto e essa exortação ela alcança toda a comunidade. As mulheres cristãs também devem ser vigilantes, firmes na fé e corajosas, mas é significativo que para expressar essa coragem, Paulo emprega uma linguagem associada à varonilidade, ou mais claramente à masculinidade. E as ordens aparecem juntas: vigiem, permaneçam firmes na fé, portem-se como homens, sejam fortes.
em tempos de fraqueza, sensibilidade, afetividade, fragilidade masculina, há uma consistente manifestação da Escritura para sermos fortes. Nós deveríamos meditar sobre a virtude da fortaleza, porque é um dever que Deus nos impõe. Sejam fortes. Mas Paulo, claro, imediatamente acrescenta: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Isso é fundamental porque a palavra de Deus não nos permite definir masculinidade segundo os estereótipos da cultura secular. E aqui precisamos ter cuidado em duas direções, meus irmãos. De um lado, nós vivemos em uma cultura que frequentemente olha com suspeita para a própria masculinidade. Talvez vocês se lembrem, não sei se todos acompanharam aqui, um ator famoso, filho, eu nem sei o que ele é, na verdade, porque ele ganhou notoriedade por participar de um desses shows, esses reality shows, filho de um cantor famoso, onde ele pediu desculpas por ser homem, né? Então nós vivemos uma sociedade que vê com suspeita a masculinidade. Características tradicionalmente associadas ao homem como força, coragem, competitividade, disposição para o risco ou autoridade, podem ser tratadas como se fossem necessariamente manifestações de algo, como se diz, tóxico, não é? Que precisa ser desconstruído e, entenda-se, destruído, porque é isso que significa no final. Mas a resposta cristã não consiste em correr para o extremo oposto e recuperar uma caricatura pagã de masculinidade, aquele homem grosseiro, dominador, autossuficiente, incapaz de demonstrar ternura e que confunde liderança com controle e força com brutalidade. Isso também é uma deformação da masculinidade. De um lado ou de outro, não é a cultura que possui autoridade para nos dizer o que significa ser homem, mas a palavra de Deus. E é por isso que precisamos voltar ao princípio. Antes das disputas culturais, antes das transformações sociais, antes das nossas experiências pessoais, existe uma realidade mais fundamental, que é tão simples, mas que tem um profundo significado. Deus criou o homem. O homem não é uma construção. O homem é criação de Deus. Portanto, não podemos compreender corretamente a liderança masculina, começando pela sociologia, ou pela psicologia, ou pelos modelos culturais de masculinidade. Nós precisamos começar pela criação e perguntar: para que Deus criou o homem? E depois precisamos perguntar: se Deus concedeu aos homens determinada responsabilidade, como essa responsabilidade deve aparecer na vida da igreja? Porque talvez o nosso problema, meus irmãos, não seja apenas a falta de homens nos cargos. Talvez seja a falta de homens dispostos a assumir responsabilidades antes mesmo de existir um cargo. Homens que não esperem ser procurados para começar a servir, que percebam uma necessidade e tomem iniciativa. Homens que conheçam a palavra suficientemente para ajudar outros a conhecê-la. Homens maduros que procurem os mais jovens, homens que orem com outros homens, homens que discipulem, homens que evangelizem, homens que protejam a igreja do erro, homens que estejam disponíveis quando houver qualquer tarefa difícil, que possam dizer aos mais novos, não apenas com suas palavras, mas com sua vida: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que você pode dizer isso para alguém mais novo na fé? Imite a mim como eu imito a Cristo. E talvez aqui esteja uma das perguntas mais importantes que precisamos levar conosco nesta meditação. Se nós, homens, não assumirmos hoje a responsabilidade pela edificação da igreja, quem serão os homens preparados para liderá-la amanhã? Quem são os homens que nós estamos preparando para liderar a igreja amanhã? Muitos aqui são jovens adultos, mas convivem com crianças e adolescentes. A quem nós estamos preparando? Sim, porque nós estamos preparando, quer estejamos conscientes disso ou não, nós exercemos influência
sobre outros, quer nós tenhamos intenção ou não. Eles olham para nós. É nesse sentido que quero propor essa verdade para orientar nossa reflexão, que ela resume tudo o que nós queremos colocar aqui. Criados por Deus para assumir a responsabilidade, os homens devem ter sua masculinidade moldada pela palavra e não pela cultura, tomando a iniciativa da edificação da igreja por meio do preparo, do serviço, do discipulado e formando assim uma nova geração de líderes. E para compreender, meus irmãos, essa responsabilidade, nós precisamos começar onde a própria Bíblia começa. Não com o homem diante de uma igreja, de um conselho, de um púlpito, mas com o homem diante de Deus no princípio da criação. Isso nos leva ao nosso primeiro grande ponto. Nós fomos criados para liderar. Nós somos chamados à liderança na igreja porque nós fomos criados para liderar. E a estrutura criacional que Deus nos impôs, que Deus colocou em nós, ela aponta para essa responsabilidade. Para compreender, então, porque os homens devem assumir responsabilidades pela edificação, liderar a edificação na igreja, nós precisamos, então, pensar na igreja, antes da igreja do Novo Testamento, nós precisamos voltar para o princípio, porque a liderança masculina, como eu falei, não nasceu de uma convenção social, nem de determinada organização familiar ou eclesiástica. As suas raízes estão na própria ordem de criação. O que diz Deus em Gênesis 1, 27? Se você quiser abrir lá, está escrito que criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. A palavra original é macho e fêmea. Há uma binariedade claramente declarada. Homem e mulher foram igualmente criados à imagem de Deus, possuem a mesma dignidade diante do Criador, participam da mesma humanidade, recebem conjuntamente a bênção e o mandato de encher a terra, sujeitá-la, exercer domínio sobre a criação. Ambos igualmente recebem isto. Então, já começamos aqui com uma definição no negativo, daquilo que não é. Masculinidade bíblica jamais pode ser construída sobre uma ideia de superioridade masculina. A diferença não significa desigualdade de valor. Porém, igualdade de dignidade não significa identidade de estrutura e vocação. Em Gênesis capítulo 2, nós temos a ampliação do relato da criação, e isso nos permite perceber que Deus não apenas criou dois sexos diferentes, mas os colocou numa relação de complementaridade. Dentro dessa complementaridade existe uma ordem. O homem é formado primeiro, é colocado no jardim primeiro, recebe de Deus uma tarefa antes da criação da mulher. Recebe diretamente do Senhor um mandamento concernente à árvore do conhecimento do bem e do mal, no capítulo 2, versos 16 e 17. E depois, diante da sua insuficiência para cumprir sozinho a missão recebida, Deus declara: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Portanto, quando a mulher é criada, o homem já se encontra diante de Deus como alguém a quem uma responsabilidade foi confiada. E em Gênesis 2,15, nós temos um resumo dessa responsabilidade em dois verbos. Gênesis 2, verso 15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar e guardar são dois verbos que nos ajudam a compreender algo fundamental acerca da estrutura criacional da masculinidade. O homem não foi colocado no mundo simplesmente para ocupá-lo. Deus lhe deu algo para fazer e algo pelo qual ele deveria responder. Havia uma realidade que deveria ser desenvolvida e outra que deveria ser protegida. Havia uma missão diante do homem. A mulher não havia sido criada. Ele vai precisar dela para cumprir isso, mas é dele a responsabilidade primeira. Cultivar envolve trabalhar, desenvolver, fazer frutificar aquilo que Deus colocou sob sua responsabilidade. É a mesma palavra que deu origem à palavra servo,
e que estava ligada, sobretudo, ao serviço na agricultura, mas envolve todo tipo de trabalho. Guardar, por sua vez, envolve vigiar, proteger, conservar aquilo que Deus lhe confiou. Em ambos os casos, existe uma ideia que será fundamental para tudo que diremos nessa palestra. Responsabilidade exige iniciativa. Responsabilidade exige iniciativa. Ou, uma palavra mais da moda, proatividade. O homem tem que ser, o masculino tem que ser proativo. Sabemos que nem todo homem recebeu autoridade sobre toda mulher, não estamos reduzindo a liderança ao exercício de um cargo. Aqui fica claro que nós estamos falando de algo anterior, daquela disposição para tomar a iniciativa diante da responsabilidade. Você que está anotando precisa anotar isso. Liderar envolve tomar a iniciativa diante da responsabilidade. Isso aparece repetidamente na experiência humana. Ao longo da história, foram predominantemente homens que estiveram à frente do desbravamento de territórios, da construção de cidades, da exploração de regiões desconhecidas, da defesa do seu povo em tempos de guerra e de atividades que exigiam elevada exposição ao risco. E, naturalmente, isso nunca significou que os homens construíram a civilização sozinhos. Mas a própria criação da mulher como auxiliadora idônea destrói qualquer fantasia masculina de autossuficiência. O homem precisa da mulher, assim como a mulher precisa do homem. A civilização é o resultado da contribuição dos dois. Porém, o ponto aqui é outro. Eu quero que os irmãos me entendam. Existe algo de profundamente coerente com a estrutura masculina quando um homem olha para a responsabilidade, percebe que algo precisa ser feito e diz: eu vou. Você percebeu que até anatomicamente Deus criou os homens para fora e criou as mulheres para dentro? A estrutura aponta para a direção. A estrutura é a forma como Deus criou todas as coisas. A criação, a direção é o propósito que Ele deu. Então, o homem foi criado para fora porque ele cuida das coisas de fora, ele toma a iniciativa, ele se projeta. Deus fez o seu corpo se projetando para mostrar que você precisa dizer: eu vou. É a disposição para avançar, para enfrentar o risco, para suportar o peso, para proteger. Irmãos, quem suporta o peso na nossa igreja em termos de membresia? Pensemos sinceramente. Quem suporta o peso? Quem tem tomado a iniciativa? Se podemos responder somos nós, isso é consolo. Mas se não, é uma séria advertência. Proteger, assumir a responsabilidade, quando seria confortável deixá-la para outro. É interessante que encontramos essa linguagem diversas vezes na Escritura. Sobretudo esse portai-vos varonilmente, voltando um pouquinho para aquela expressão. Sabe, nós precisamos entender. Observe, lá em Deuteronômio 31:6, quando Moisés se aproxima do fim da sua vida, e vocês precisam achar com a rapidez de uma competição espada para o ar, porque o tempo não nos permite esperar. Mas em Deuteronômio 31:6, Moisés se aproxima do fim de sua vida e Josué precisa assumir a responsabilidade de conduzir Israel. Nós ouvimos repetidamente Moisés dizendo: sede fortes e corajosos. Sede fortes e corajosos. Depois a exortação é dirigida particularmente a Josué, no capítulo 1, verso 6 e depois verso 9, após a morte de Moisés. O próprio Deus diz: ser forte e corajoso. Na Septuaginta é o portai-vos varonilmente. Seja homem. Seja forte e seja homem. Jonathan Steffen, de novo, chama a atenção para o fato de que a Septuaginta exatamente
usa nesses contextos uma linguagem relacionada àquela que Paulo empregará em 1 aos Coríntios 16, 13. Portai-vos varonilmente. Então, a ideia de varonilidade aparece associada à força, à coragem e à disposição para assumir a responsabilidade colocada diante do homem. Mas talvez uma das imagens mais interessantes apareça numa repreensão. Em 1 Samuel 26, você pode compreender e lembra o contexto. 1 Samuel 26 mostra Davi fugindo de Saul. E na sua fuga ele entra furtivamente no acampamento de Saul durante a noite. Saul dorme. E Abner, que é comandante do seu exército, que deveria protegê-lo, também cai no sono. Davi poderia matar Saul, mas não o fez. Em vez disso, ele toma a lança e o jarro da água que estavam junto à cabeça de Saul, afasta-se de uma distância segura para uma distância segura e chama Abner. Ele pergunta, em 1 Samuel 26, 15. Olha a pergunta dele. Não és homem? Tu não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Observe a relação estabelecida por Davi. Não és homem? Como está na tradução aí? É isso? Tu não és homem, não? Por que não guardaste? Veja a associação. O problema de Abner não era falta de posição, ele era comandante do exército, não era falta de força física. Certamente não se chegava à posição de Abner sendo um homem frágil e covarde. O seu fracasso foi outro, ele não cumpriu a responsabilidade de guardar aquilo que lhe havia sido confiado. Olha o Éden sendo trazido aqui, a lembrança, para cultivar e guardar. Como resume Stephen, um homem de verdade protege aqueles pelos quais ele é responsável. Isso nos leva então novamente ao Éden, porque Adão havia recebido a ordem de guardar. E exatamente nesse ponto, a narrativa da queda se torna particularmente instrutiva para a nossa compreensão da masculinidade. Porque quando a serpente entra no jardim e conduz Eva à desobediência, Adão não exerce a responsabilidade que havia recebido. O homem que deveria guardar, não guarda. Nós temos guardado os nossos filhos, temos guardado os mais jovens na igreja, ou alguns deles estão se perdendo diante dos nossos olhos, nós percebemos e não fazemos nada. Será que a síndrome de Adão não nos alcança em vários aspectos da nossa vida eclesiástica? O homem que havia recebido a palavra de Deus não intervém. O homem que deveria assumir responsabilidade torna-se passivo no momento em que sua responsabilidade é mais necessária. E em Gênesis 3, verso 6, nós temos uma informação que não devemos ignorar, que diz que Eva tomou do fruto e comeu, depois deu ao marido e ele comeu. E o texto coloca Adão dentro da cena. E no texto hebraico há uma expressão que não é traduzida. E deu ao marido com ela, ou subentende-se ao marido que estava com ela o tempo todo. A tragédia, então, do primeiro homem não consiste apenas no ato final de comer o fruto proibido. Há também o fracasso daquele que havia sido colocado no jardim para cultivá-lo e guardá-lo, e depois da queda. É por isso que é significativo observar a quem Deus chama. E chamou o Senhor Deus ao homem. E lhe perguntou, onde estás? Verso 9. Eva tinha pecado primeiro, mas Deus chama Adão à responsabilidade. E o que ele faz? Em vez de assumir a responsabilidade, ele a transfere à mulher. A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto. E eu comi, diz ele no verso 12. Aqui encontramos uma das deformações mais antigas da masculinidade caída. A abdicação da responsabilidade. O pecado masculino não aparece apenas, meus irmãos, quando o homem usa a sua força para dominar, tiranicamente. Ele aparece também na passividade.
Não apenas quando o homem ocupa um espaço que Deus não lhe deu, mas quando ele abandona o espaço de responsabilidade que Deus lhe confiou. Por isso, como nós já dissemos, fugir da liderança é tão errado quanto abusar dela. Fugir da liderança é tão errado quanto abusar dela. E aqui precisamos trazer o Éden, meus irmãos, para dentro das nossas igrejas. Como que você é na sua profissão, no seu trabalho? Como você o quanto você se preparou, ou talvez ainda se prepara para se aperfeiçoar na sua carreira profissional? Há homens extremamente responsáveis profissionalmente. Se você for ao trabalho deles, você vai ouvir somente menções elogiosas. Há homens que administram empresas, coordenam equipes, tomam decisões difíceis, resolvem problemas, enfrentam riscos e sustentam enormes responsabilidades durante a semana. Se alguma coisa der errado no trabalho, eles procuram uma solução. Se surge um problema financeiro, estudam alternativas. Se precisam dominar uma nova ferramenta para exercer sua profissão, eles aprendem. Mas alguns desses homens, quando entram na igreja, se tornam passivos. Esperam que alguém lhes diga onde servir. Esperam que alguém perceba quem precisa de ajuda. Esperam que alguém evangelize. Esperam que alguém visite, que alguém cuide dos adolescentes, que alguém acompanhe o novo convertido, talvez o pastor ou os presbíteros. Esperam que alguém organize, que alguém ore, que alguém estude. Esperem que alguém ensine. E muitas vezes esse alguém acaba sendo uma mulher. E essa é uma realidade que não podemos negar, que é mais comum do que nós gostaríamos de admitir. Novamente, o problema não é que nossas irmãs estejam servindo, graças a Deus por elas. O problema é quando homens que demonstram extraordinária capacidade de iniciativa em todas as outras áreas da vida parecem perder essa disposição, justamente quando se trata da igreja de Cristo. Você é na igreja tão dedicado, tão competente, quanto você é no seu trabalho? Meus irmãos, a porta da igreja não pode ser o lugar onde deixamos nossa masculinidade do lado de fora. Ela não é um casaco para ser pendurado no cabide quando entramos. Se Deus nos criou com força, iniciativa, coragem, disposição para assumir responsabilidade, essas características não existem apenas para construir empresas, conquistar espaço profissional, enfrentar riscos, praticar esportes ou proteger patrimônio. Elas devem ser santificadas e colocadas a serviço do reino de Deus. A igreja precisa, meus irmãos, de homens que diante de uma necessidade perguntam: o que eu posso fazer? Homens que não precisam ser procurados. Homens que não esperem sempre uma nomeação e nem precisem de um cargo para assumirem responsabilidade, porque a liderança masculina começa muito antes de você ser chamado presbítero ou diácono, professor ou líder. Ela começa quando um homem, submetido à palavra de Deus, olha para aquilo que o Senhor colocou diante dele e, em vez de recuar, transferir responsabilidade ou se amuar, toma a iniciativa para servir. Mas aqui surge uma questão inevitável, porque boa vontade e iniciativa, embora indispensáveis, não são suficientes para exercer liderança espiritual. Um homem pode estar disposto a conduzir outros e ainda assim não saber nem para onde conduzi-los. Pode ter coragem, força, iniciativa, mas carecer de conhecimento, discernimento e maturidade. Por isso, depois de reconhecermos que fomos criados para assumir responsabilidade, precisamos considerar que homens que desejam liderar precisam estar preparados para isso. Isso nos leva ao segundo grande ponto: preparados para liderar.
homens firmes na fé e fortalecidos na palavra. Irmãos, se a liderança masculina envolve responsabilidade e iniciativa, nós precisamos acrescentar imediatamente: iniciativa sem direção pode produzir muitos danos. Não basta o homem estar disposto a agir, ele precisa saber como agir segundo a vontade de Deus. Por isso, quando Paulo exorta aos coríntios: portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, ele coloca antes dessas palavras outra ordem fundamental no texto: permanecei firmes na fé. A força a qual Paulo chama a igreja não é autônoma, é uma força governada pela fé. E a fé aqui não pode ser separada do conteúdo da verdade revelada por Deus. A fé aqui é a fé objetiva, é a fé cristã, é o corpo de crenças, é a confissão, é a profissão de fé. Portanto, se queremos ser homens capazes de exercer influência espiritual sobre outros, precisamos de homens cuja mente esteja sendo formada pela palavra de Deus. E esse ponto toca numa realidade que temos observado em nossas próprias igrejas. Porque, de modo geral, nossas mulheres têm demonstrado maior interesse pela leitura, pelo aprendizado, do que os homens. Evidentemente, há homens entre nós que leem, estudam e desejam crescer no conhecimento, e devemos agradecer a Deus pelo interesse também das nossas irmãs. O problema não é que elas estejam estudando demais, o problema é que muitos de nós homens estamos estudando de menos. Certa vez nós estávamos entrevistando um adolescente, homem, e perguntamos com relação à leitura da palavra de Deus, estava mais ou menos, e se ele estava lendo algum livro cristão. Ele disse que não tinha começado, mas não tinha terminado. No mesmo instante, eu passei um WhatsApp para 3 adolescentes, meninas. Que livros você leu este ano? A que leu menos já tinha lido 3. E uma delas, tendo 15 anos, leu Criados à Imagem de Deus, Anthony Huckman. Eu me espantei. Está lendo livro de antropologia teológica. Isso deveria nos preocupar, irmãos, especialmente quando falamos de liderança. Porque muitos homens demonstram enorme capacidade de aprender quando alguma coisa lhes interessa. Sejamos honestos, nós estudamos assuntos relacionados à nossa profissão, nós conhecemos detalhes dos nossos hobbies. Todos os detalhes, nós acompanhamos política, esportes, tecnologia ou investimentos. Conseguimos passar horas aprendendo aquilo que consideramos importantes. Nós somos experts em muitas coisas. Por que então, quando chegamos às Escrituras e à teologia, tantos se contentam com o conhecimento elementar? A questão central não é se todos devem se tornar teólogos profissionais. A questão central é outra. Como podemos pretender exercer liderança espiritual se não nos dispormos igualmente a conhecer profundamente a palavra de Deus, a palavra que deve governar nossa liderança? Não podemos conduzir outros segundo a vontade de Deus se nós mesmos pouco conhecermos esta verdade. E é significativo que quando Paulo descreve as qualificações daqueles que exercerão o presbiterato, entre características predominantemente relacionadas ao caráter cristão, apareça esta: o presbítero deve ser apto para ensinar. 1 Timóteo 3:2. Em Tito, Paulo acrescenta, Tito 1:9, que ele deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de tal modo que ele tenha poder, não só para exortar pelo reto ensino, como também para convencer os que o contradizem. Você poderia dizer que essas são exigências específicas do ofício, e nem todo homem foi chamado para ser presbítero ou mestre. Mas veja, ele está colocando aqui o que o homem deve ser. Então o presbítero precisa ser o exemplo desse homem. Então o ponto é que nenhum homem cristão deveria concluir daí que o conhecimento da verdade pertence somente a pastores e presbíteros. O homem que deseja ser útil espiritualmente precisa conhecer a palavra, precisa saber explicar o evangelho, conhecer as doutrinas fundamentais da fé.
precisa adquirir discernimento para reconhecer o erro, discernir, distinguir a verdade do erro, e precisa saber aconselhar biblicamente ao irmão, ser capaz de abrir a Bíblia, mostrar a alguém o que Deus diz, e isso exige preparo, meus irmãos. É por isso que Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, um texto conhecido, procura, a palavra aí é esforça-te, com todas as tuas forças, zela por isso, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse preparo começa nas disciplinas ordinárias da vida cristã. Leitura sistemática das Escrituras, oração, participação atenta na pregação e no ensino da igreja, mas deve avançar também para o estudo. Nós pertencemos, inclusive, meus irmãos, a uma tradição que sempre valorizou profundamente o conhecimento da fé. Recebemos uma herança confessional extraordinária. Nós temos catecismos, confissões, bons livros, comentários bíblicos, cursos e recursos que gerações anteriores sequer poderiam imaginar possuir com tanta facilidade. Entretanto, possuir recursos não significa aproveitá-los. Talvez alguns homens precisem simplesmente recuperar o hábito de ler. Sabe como o povo de Deus sempre foi conhecido? Como o povo do livro. O povo do livro. Alguns talvez precisam apenas começar a ler, recomeçar a ler. Outros precisam começar a frequentar com seriedade e assiduidade a escola dominical. Outros precisam deixar de tratar o estudo doutrinário como assunto para pastores e seminaristas. Eu acredito que o que eu falo aqui para a terceira igreja, qualquer pastor do presbitério pode falar. Se você anotar cada sermão que você ouve, num bloco de notas, organizá-los por assuntos, mais estudos bíblicos, mais palestras especiais, você já tem um bom conteúdo programático para influenciar e ensinar outros, começando da sua família. Alguns precisam trocar parte do seu tempo gasto diariamente com entretenimento por investimento na formação da mente. Não para acumular informação, alimentar orgulho intelectual, discutir nas redes. Paulo já nos advertiu que o saber ensoberbece, mas o amor edifica, em 1 Coríntios 8:1. O objetivo do conhecimento cristão é edificação. Estudamos para conhecer melhor a Deus, para permanecer firmes na fé, para sermos úteis ao próximo. E aqui o preparo começa a se transformar em liderança. Imagine a diferença que faria numa igreja termos homens que, por exemplo, ao perceberem um irmão confuso doutrinariamente, soubessem ajudá-lo. Isso é exercer liderança. Eu já estou trazendo a prática para vocês. Como você vai exercer liderança na igreja? Não necessariamente sendo presidente da UPH. Não se acovarde se aparecer. Mas não é só aí. Você precisa estar preparado para perceber um irmão confuso doutrinariamente e saber ajudá-lo. Qual a diferença que faria na igreja termos homens que, diante de um jovem enfrentando dúvidas, pudessem sentar-se com ele e abrir as Escrituras? Porque o pastor não consegue fazer isso ao mesmo tempo, com 80, 100, 120, 300, 500 pessoas. Como seria bom termos homens que soubessem identificar o ensino falso antes que ele contaminasse outros. Que fossem capazes de recomendar um bom livro, de explicar uma doutrina, ou encorajar biblicamente alguém em sofrimento, irmãos. Uma igreja assim não dependeria apenas do pastor para todo o cuidado espiritual, nem dos presbíteros. Haveria uma rede de homens maduros instruídos pela palavra, participando da edificação do corpo, e isso se relaciona diretamente com o problema que enfrentamos, a dificuldade de encontrarmos homens aptos aos ofícios da igreja, especialmente ao presbiterato. Essa dificuldade, então nós não deveríamos simplesmente dizer, não, eu não tenho essas características para o presbiterato.
e nos conformarmos. A pergunta é, por que eu não tenho? Se elas descrevem as características de um homem maduro, a estatura de um homem espiritual, como Gene Getz fala no seu livro, quando ele trata desses pré-requisitos. Essa dificuldade, irmãos, não começa quando chega o período de eleição. Se durante anos homens não estudam, não amadurecem doutrinariamente, não aprendem a manejar a palavra, não deveríamos nos surpreender quando mais tarde encontramos poucos preparados para ensinar e governar o rebanho. Então a igreja precisa cultivar homens que amem a verdade, antes de precisar escolher homens para os seus ofícios, mas o conhecimento bíblico não pode terminar naquele que o recebeu, porque o homem preparado pela palavra precisa transmiti-la. A verdade deve passar de uma geração de homens para outras. Por isso, o preparo nos conduz naturalmente à próxima responsabilidade. Homens maduros precisam discipular outros homens. Então nós vimos criados para liderar, preparados para liderar, liderando na prática. Homens que tomam iniciativa na edificação da igreja. O conhecimento da verdade, irmãos, não é um fim em si mesmo. Deus nos prepara por meio da sua palavra para sermos úteis na edificação de outros. Por isso, liderança masculina na igreja precisa sair do campo das convicções e se tornar uma prática concreta de serviço. É aqui que precisamos distinguir novamente a liderança formal de liderança informal. E é o mesmo que está dentro da distinção também entre ministério ordenado e ministério não ordenado. Porque Cristo confiou aos oficiais responsabilidades e autoridades específicas, e nem todo homem será um oficial, um presbítero ou um diácono. Nem todo homem ensinará publicamente. Mas nenhum cristão deve imaginar que, por não possuir um ofício, pode limitar sua participação à igreja, a assistir aos cultos, a participar dos cultos, a contribuir financeiramente e eventualmente ajudar quando solicitado. A igreja é um corpo e cada membro foi chamado a contribuir para a sua edificação. Quando Paulo ensina que o crescimento do corpo acontece segundo a justa cooperação de cada parte, lá em Efésios 4,16, ele está dizendo que eu e você temos responsabilidade de comunicar a fé uns aos outros. Portanto, há inúmeras oportunidades para que um homem exerça liderança, no sentido mais abrangente que temos considerado. Como? Percebendo necessidades, tomando a iniciativa, assumindo a responsabilidade para servir. Isso pode acontecer de maneiras muito simples, meus irmãos. Um homem percebe que outro irmão está se afastando da comunhão e o procura. Aqui eu estou trazendo a aplicação prática. Você consegue perceber que alguém está se afastando da comunhão e você procura. Um jovem começa a frequentar a igreja e um homem mais maduro percebe aquele novo jovem ali e aproxima-se dele. Isso é liderança. Um novo convertido precisa compreender melhor a fé e um outro varão se dispõe a estudar a Bíblia com ele. Isto é liderança. Um irmão atravessa uma crise, às vezes conjugal, às vezes pessoal, e outro não se limita a dizer, vou orar com você, mas se aproxima, ouve, aconselha e ora com ele. Isto é liderança. Alguns homens, muitas vezes, uma necessidade surge em algum ministério. E antes que seja necessário fazer sucessivos apelos, alguns homens se apresentam para ajudar. Isto é liderança em ação. Porque liderar é tomar a frente, é ir à frente, é dar o exemplo, antes de tudo. Talvez tenhamos associado tanto a palavra liderança a cargos, títulos e posições, que esquecemos que muitas das influências espirituais mais importantes dentro da igreja acontecem sem qualquer nomeação formal. E uma das expressões mais necessárias dessa liderança é o discipulado entre homens. Faça uma estatística na sua igreja, cada um.
Veja quantos homens estão discipulando outros homens e quantas mulheres estão discipulando outras mulheres. Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 2:2. Só anota aí, por favor. Tá? E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para quê? Para instruir a outros. Paulo está falando a Timóteo, pastor, está dizendo, transmite a homens fiéis para instruir outros. Observe o movimento. Paulo ensinou Timóteo, Timóteo deveria transmitir a verdade a homens fiéis, esses homens, por sua vez, deveriam tornar-se capazes de ensinar a outros. Veja, há uma cultura aqui de transmissão da fé. Homens formando homens, isso significa que os mais maduros não deveriam simplesmente envelhecer na igreja, deveriam amadurecer outros. E os mais jovens não deveriam desprezar a experiência daqueles que caminham há mais tempo com Cristo, deveriam procurar a sua companhia, fazer perguntas, ouvir, aprender e observar. Precisamos recuperar esse tipo de relacionamento entre os homens, que é tão comum entre as mulheres. Porque é possível, irmãos, nós frequentarmos a igreja durante anos, sentarmos próximos uns dos outros aos domingos e permanecermos espiritualmente distantes. Conversamos, você já percebeu, depois do culto, nos intervalos, conversamos sobre trabalho, sobre futebol, sobre política, sobre negócios, acontecimentos da semana, mas raramente perguntamos uns aos outros, como está a sua vida com Deus? Como está a sua luta contra o pecado? O que você está lendo? O que tem aprendido nas Escrituras? O que falou mais ao seu coração no sermão desta noite? A boca fala do que está cheio o coração. Se eu saio do culto e falo de tudo, menos da mensagem que eu ouvi, do que está cheio o meu coração. Nós deveríamos perguntar, como posso orar por você? Irmãos, lá em Hebreus somos ordenados, em Hebreus 10:24, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso exige intencionalidade. Homem maduro precisa olhar ao redor e perguntar, há alguém em quem eu deveria investir? Talvez seja um adolescente na igreja. A gente para conversar com os adolescentes na igreja. Talvez seja um jovem recém-casado, talvez um novo convertido. Talvez um homem de sua própria idade que esteja enfrentando uma luta que você já enfrentou. Não é necessário criar um programa complicado, irmãos. Muitas vezes o discipulado começa com uma conversa, uma Bíblia aberta, oração e disposição para caminhar juntos, ombrearem. Também precisamos reconhecer que os homens necessitam desse tipo de relacionamento, porque possuem tentações, responsabilidades e lutas que outros homens podem compreender de maneira particularmente próxima. Há batalhas que são enfrentadas melhor quando um irmão pode olhar para outro irmão e dizer, eu conheço essa luta. Eu já passei por isso, vamos enfrentá-la juntos diante de Deus. Isso também exige humildade, porque liderança masculina não significa apenas ter algo para ensinar, significa estar disposto a ser ensinado, a ser corrigido, porque há pessoas que também não querem ajuda. Mas eu preciso aprender a ser confrontado. Portai-vos varonilmente, não é uma convocação à autossuficiência. O homem cristão forte não é aquele que nunca precisa de ninguém. Por isso precisamos confrontar uma concepção individualista da masculinidade que leva alguns homens a esconderem fraquezas, evitarem conversas profundas, enfrentarem suas batalhas espirituais sozinhos. A comunhão entre homens, irmãos, pode ser um dos instrumentos de Deus para produzir perseverança, santidade e maturidade. Irmãos, uma das coisas que me fortalece no ministério é eu ter homens com quem eu posso caminhar. Tem aqui diante de mim um velho amigo, pastor Hermes, temos caminhado já há algum tempo, e são muitas as vezes em que um abre o coração para o outro e um pastoreia o outro. Às vezes na mesma conversa.
E há ainda outra dimensão, irmãos, porque homens maduros não devem apenas cuidar uns dos outros, eles devem colocar também sua força e seus dons a serviço de toda a igreja. Há crianças e adolescentes que precisam de referências masculinas piedosas. Há jovens que precisam observar homens que amam suas esposas, trabalham com integridade, conhecem a Bíblia e servem a igreja. Há viúvas, idosos e pessoas vulneráveis que precisam de cuidado. Há novos convertidos que precisam ser acolhidos. Há trabalho evangelístico e missionário a realizar. Há necessidades práticas que exigem disposição, tempo e esforço. Nós não deveríamos perguntar apenas o que a igreja tem para me oferecer. Na verdade, nem deveríamos perguntar isso em momento nenhum. A pergunta de um homem que assume a responsabilidade é: onde a minha presença, os meus dons, a minha experiência, a minha força podem contribuir no Senhor, pela graça do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. É assim que nós começamos a substituir uma cultura de consumidores, espectadores, por uma cultura de homens responsáveis. E quando homens preparados pela palavra começam a servir, discipular e encorajar outros, algo importante acontece. Novos homens maduros começam a surgir. E é nesse ambiente que devemos também pensar na continuidade da liderança da igreja. Porque homens que amanhã poderão assumir responsabilidades maiores, normalmente estão sendo formados hoje na vida doutrinária do corpo. Isso nos conduz à nossa última questão. Que tipo de homens estamos formando para liderar a igreja depois de nós, que nos leva ao nosso quarto ponto? Formando homens para liderar, da maturidade cristã aos ofícios da igreja. De onde virão, meus irmãos, nossos próximos presbíteros e diáconos e pastores, porque eles saíram daqui da igreja? De onde virão? Essa pergunta se torna especialmente importante quando chegamos no momento de eleger oficiais e percebemos que, apesar de termos muitos homens no hall da igreja, temos poucos que reúnem as qualificações necessárias, especialmente para o presbiterato. Mas esse problema, ele vem por causa de colhermos, é como uma colheita daquilo que cultivamos durante os anos anteriores. É necessário que o bispo seja repreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, avarento. Quando lemos essas qualificações, percebemos algo importante. Paulo não está desenvolvendo uma espécie de cristão extraordinário. Ou não deveríamos todos ser cordatos? Ou temos nós que não temos o presbiterato permissão para ser avarentos? Ou não precisamos governar nossa própria casa? Ou não precisamos ser aptos para ensinar, ainda que num contexto informal, individual? Pelo menos a nossa família. Então, com exceção de responsabilidades particularmente relacionadas ao ofício, como a aptidão para ensinar publicamente e governar, encontramos aqui características de maturidade cristã que deveriam estar sendo cultivadas em todos os homens da igreja. Há muito tempo, Kenny Getz escreveu um livro sobre isso, A Estatura de um Homem Espiritual. E ele exatamente pega esses pré-requisitos e diz: isso daqui não é só para presbíteros, isso é desejado para todo homem de Deus. Sobriedade, domínio próprio, fidelidade, hospitalidade, mansidão, boa reputação, maturidade espiritual, capacidade de cuidar de pessoas, conhecimento suficiente da verdade para ensiná-la e defendê-la. Presbíteros não surgem do nada, meus irmãos. Antes de serem presbíteros, precisam ser homens cristãos maduros. Por isso, a escassez de homens ao presbiterato pode revelar um problema mais profundo. Talvez tenhamos homens presentes nos cultos, mas poucos sendo intencionalmente preparados. Talvez tenhamos membros antigos, mas poucos amadurecendo para cuidar espiritualmente de outros. Talvez nós tenhamos homens profissionais competentes, mas ainda dependentes de outros para quase tudo que diz respeito à verdade da vida espiritual.
Nesse sentido, a pergunta não deveria ser apenas: quem pode ser nosso próximo presbítero? Deveríamos antes perguntar: que espécie de homens estamos formando em nossas igrejas? É aqui que 2 Timóteo 2,2 ganha novamente importância. O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Você percebe com que Paulo está preocupado aqui? Ele está preocupado com continuidade. Preparar a outra geração. Aquilo que ele recebeu e transmitiu a Timóteo, não apenas de cargos, mas de verdade, caráter, responsabilidade. Por isso, os homens mais maduros das nossas igrejas possuem uma responsabilidade especial, aqueles que têm mais anos. Nossos presbíteros não devem apenas governar, eles devem ajudar a outros irmãos a assumir responsabilidades. Homens mais velhos precisam se aproximar dos mais jovens. Quem possui conhecimento deve compartilhá-lo. Aqueles que acumulam experiência precisam transmiti-la. E aqueles que estão começando a caminhada precisam também desejar aprender com quem veio antes. Porque uma igreja saudável, ela deveria possuir homens em diferentes estágios de maturidade, mas caminhando na mesma direção. Alguns começando a aprender, outros já conseguindo cuidar de alguém, outros discipulando, outros começando a demonstrar capacidade de ensinar. E dentre esses homens, alguns poderão ser reconhecidos pela igreja como possuidores de dons, do caráter e das qualificações necessárias para os ofícios. Isso também significa que nós não devemos transformar o presbiterato numa simples necessidade administrativa. Não elegemos presbíteros apenas porque o conselho precisa de mais membros ou porque chegou o período previsto para as eleições. A pergunta bíblica continua sendo: Deus produziu entre nós homens reconhecidamente qualificados para cuidar do seu rebanho? Se a resposta for frequentemente negativa, nós precisamos fazer mais do que lamentar simplesmente a falta de candidatos. Precisamos trabalhar nas causas. Precisamos formar homens que conheçam a Bíblia, homens que orem. Talvez comece comigo, começando a ser esse homem que ora, esse homem que estuda mais. Homens que saibam cuidar das pessoas e que tenham aprendido, inclusive, a governar a si mesmos, que já estejam servindo antes de receber qualquer título e cuja liderança precisa ser reconhecida antes de ser oficializada. É significativo que Paulo também advirta acerca do candidato a presbiterato, que ele também não seja neófito. Há coisas que somente o tempo revela, porque o caráter precisa ser observado, precisa aparecer na vida ordinária. Por isso, formar novos líderes exige paciência e intencionalidade. E aqui, meus irmãos, a responsabilidade não pertence apenas aos pastores e presbíteros. Nós, os próprios homens da igreja, precisamos desejar nos tornar homens dos quais a igreja possa esperar mais. Isso não significa que todos vamos aspirar ao presbiterato. Deus atribui entre nós, Deus distribui diferentes dons e chama seus servos para diferentes formas de serviço, mas deveria existir entre nós um santo desejo de amadurecer, de nos tornar mais úteis, de estar disponíveis para assumir responsabilidades que Deus, por meio da sua igreja, venha colocar diante de nós. Talvez alguns dos homens aqui que me ouvem nunca sejam presbítero, mas podem discipular alguém que será. Talvez nunca ensinem regularmente diante de uma classe, mas podem incentivar um jovem a amar as Escrituras e ajudá-lo a desenvolver seus dons. Talvez nunca participem de uma reunião do conselho, mas podem exercer uma influência decisiva na formação de homens que talvez daqui a 10 ou 20 anos estarão cuidando da igreja de Cristo. É assim que uma geração prepara a seguinte. E isso nos faz retornar à pergunta que atravessou toda essa meditação, essa reflexão. A questão não é quem está liderando hoje apenas, mas quem estamos preparando para liderar amanhã. A resposta começa muito antes dos ofícios. Começa quando homens assumem responsabilidade
submetem a masculinidade à palavra de Deus, preparam-se na verdade, servem ao corpo e investem deliberadamente na vida de outros homens. Este é o ponto. Há aqui uma pergunta fundamental. Falamos sobre o homem que deve liderar, sobre o preparo de que ele necessita, sobre o serviço que deve prestar, sobre os homens que deve ajudar a formar. Se nós, homens, não assumimos a responsabilidade, quem serão os homens preparados para amanhã? Mas onde encontramos o padrão perfeito para essa liderança? Não apenas nos grandes homens da história, não neles. Mais uma vez, nós precisamos olhar para o varão perfeito, que é o nosso Senhor. Eu concluo com isto. Tudo que vimos nessa palestra, meus irmãos, nos conduz finalmente a Cristo. Nós falamos sobre estrutura criacional, responsabilidade, preparo, serviço, discipulado e formação de novos líderes. Mas nenhum de nós realiza perfeitamente aquilo para o que Deus o criou. O primeiro homem não realizou. Adão foi colocado no jardim para cultivar e guardar, recebeu a palavra de Deus e foi chamado para assumir responsabilidade. Entretanto, quando chegou ao momento da provação, ele falhou. Em vez de guardar, tornou-se passivo. Em vez de obedecer a palavra, transgrediu. E quando chamado por Deus, em vez de assumir a culpa, tentou transferir a responsabilidade. Nós, como filhos de Adão, não fazemos muito diferente. Por isso, a passividade masculina que encontramos em nossas igrejas não é apenas um problema de temperamento, de organização ou de falta de treinamento. Ela é uma das manifestações da masculinidade afetada pelo pecado. Alguns homens pecam querendo controlar tudo, mandar em tudo. Outros pecam recusando-se a assumir qualquer responsabilidade. De modo que enquanto uns transformam a liderança em domínio, outros preferem que alguém assuma o peso em seu lugar. A queda deformou aquilo que Deus criou, e é por isso que nossa resposta não pode ser simplesmente: homens, esforcem-se mais. Nós precisamos de redenção. E aquilo em que o primeiro Adão fracassou, encontra sua resposta no último Adão, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o homem perfeito. Ele é também a cabeça da igreja, ou o cabeça da igreja. Se nós queremos compreender como força, autoridade, iniciativa, responsabilidade e serviço devem aparecer numa masculinidade redimida, precisamos olhar para ele. Porque Cristo foi aquele que, de maneira perfeita, tomou a iniciativa, não é? A nossa salvação não começou porque nós fomos procurá-lo. Ele veio buscar a sua noiva. Ele veio buscar e salvar o perdido. O Filho de Deus deixou sua glória, assumiu nossa natureza, entrou em nossa miséria, inclusive em nossa masculinidade passiva, para realizar a obra que o Pai lhe confiou. Cristo, em segundo lugar, assumiu a responsabilidade. Em João 10, ele se apresenta como o bom pastor, e o bom pastor não abandona suas ovelhas quando o lobo aparece. Ele mostra que o mercenário foge porque as ovelhas não lhe pertencem, mas Cristo permanece. Ele diz no capítulo 10, verso 11 de João: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui nós encontramos a força sem brutalidade, a autoridade sem tirania, liderança sem egoísmo. Cristo